Olá, estamos de volta ao nosso segundo Encontro Internacional de Territórios Criativos para o Desenvolvimento Sustentável. Meu nome é Clarice Stefani Teixeira, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia do Conhecimento e líder do Grupo Vista São Conhecimento, organizador deste evento. Em conjunto com Jorge Piquet, da Urbs Nova, líder do Distrito Criativo C, Distrito de Porto Alegre. É uma satisfação em estar aqui, então voltamos aí, retomamos a nossa programação, já chamo aqui na telinha o Danison, nosso Dan, está aqui conosco, Danison Reis, que é doutorando em Engenharia e Gestão do Conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre no nosso Profinit, né, o nosso mestrado profissional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, pela Universidade Federal de Alagoas, aí Alagoas, com muito carinho, graduado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Sergipe, integrante aí do nosso grupo Vista São Conhecimento. Maravilha, Dan, já te agradeço aqui por toda a dedicação, né, a esse evento. Se não fosse você, tudo isso, gente, que vocês estão vendo aqui, toda a orquestração, né, desse evento que foi feito com muito cuidado, como sempre, em tudo que tu faz, né, muita dedicação e competência. Então, te parabenizar, dizer que é um orgulho, né, te ter no grupo, e é um orgulho, né, agora poder dividir esse momento contigo. E te passo a palavra aí para a condução, né, do grande Alexandre Link, que já está aqui conosco. Um beijo. Fiquei um pouco emocionado agora com palavras tão lindas da minha orientadora, Clarissa Stefani Teixeira, popularmente professora Clara. Então, prazer estar aqui com vocês, pessoal. Vou estar moderando aqui esse momento especial para nos trazer a palestra, né, Transmídia e a Indústria Cultural do século XXI. Eu chamo Alexandre Link, né, porque ele que possui graduação em Comunicação Social, ele que é mestre em Ciências da Linguagem, doutor em Literatura pela Universidade Federal, né, de Santa Catarina. Estamos aqui entre nossos pares. É dono, a qual eu conheço, sou grande fã do Quadrinhos na Sarjeta, onde ele debate aqui no YouTube também. Daqui a pouco vou estar disponibilizando para vocês no nosso chat, filosofia, cultura e política, a partir da ótica dos quadrinhos, né? Ele já foi editor da revista Memorare, é líder do grupo de pesquisa Estudos em Artes e membro da rede de investigadores e investigadoras de narrativa gráfica na América Latina. Destaque também que nosso querido Alexandre Link, ele é pioneiro aqui em Santa Catarina, já fez alguns curtas-metragens bem populares, como Oculto em 2003, Religar em 2005 e Deuses da Mentira em 2009. Para nos falar um pouquinho sobre transmídia e indústria cultural no século XXI, com vocês, Alexandre Link. Olá, estão todos me ouvindo bem? Acredito que sim, né? Eu queria de pronto agradecer o convite, de verdade, isso costuma ser uma formalidade, mas é um convite sincero, e eu acho que dá para partir desse agradecimento para iniciar a conversa, porque tem algo aqui muito peculiar nesse convite, e que tem acontecido com mais frequência, que é o fato de que a primeira maneira como as pessoas muitas vezes me conhecem é pelo canal do YouTube. Eu sou pesquisador, eu trabalho com pesquisa há mais de 10 anos, né? Mas eu tenho o canal há 4 anos. E dos 2 anos para cá, 1 ano e meio para cá, com o canal ganhando mais tração, que eu passei a ser convidado para eventos acadêmicos. Então, é muito interessante, isso já começa a ver, porque isso tem a ver com o assunto aqui, que é o quanto que as nossas relações elas vão sendo abstraídas e o único signo que vai mediar essas relações é a ideia de marca. Uma marca que não só mais é algo restrito a empresas, uma coisa não é só mais restrito a produtos, mas é sobretudo uma marca que circunscreve pessoas. Pessoas essas que são reconhecidas na sua profissão cada vez mais porque conseguem se abstrair enquanto marca. Isso, veja, não é um elogio, mas é uma constatação bastante fria, bastante, eu diria até cínica, das condições em que nós estamos. Eu vou voltar um pouco nesse assunto, mas vamos lá. O título aqui da fala é Transmídia e a Indústria Cultural do século XXI, e eu acho que a primeira coisa, assim,
que é necessária nesse debate é definir o que é transmídia, né? Se quem já estuda isso já está cansado de ver essa definição, mas eu acho interessante repassar até para a gente estabelecer as premissas de forma muito clara. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o quanto que o pensamento sobre o que é uma transmídia tem muito a ver também com a própria transformação do capitalismo. A gente tem, ao longo do século XIX, uma série de transformações. Muitos autores, como um autor que eu já deixo a sugestão aqui de leitura, Jonathan Crary, que vai estudar muito o quanto que o século XIX é decisivo para as transformações daquilo que a gente vai entender o século XX, né? Ou seja, do quanto que, por exemplo, o Crary vai dizer que a modernidade, o que a gente entende por moderno, ele vai surgir por volta de 1820, 1830. Ele considera aquele período um período crucial de mudança, uma mudança paradigmática na sociedade. Isso é algo que outros pensadores e historiadores vão acabar pegando, né? Um que até eu vou falar aqui um pouco já, e que também vai ter essa leitura, não especialmente na década, mas no século XIX, é Walter Benjamin. Os frankfurtianos, em geral, né, eles têm um olhar muito particular sobre como o século XIX foi decisivo. E, bem, a minha área de estudo são as histórias em quadrinhos, mas eu tenho formação em cinema, então, e aos poucos eu tenho tentado, ainda de forma muito incipiente, mas me aproximar também dos estudos de games, e me interessa particularmente, e bom, meu doutorado é literatura, então minha formação já é transmediática, vamos dizer assim. E me interessa observar justamente esse processo daquilo que veio se consolidar como transmídia. Bom, acho que primeiro a gente tem que separar prefixo, né, tirar o prefixo trans, pensar basicamente o que é mídia, né? Só isso também é uma discussão imensa, mas aqui para a gente partir de uma premissa simples, mídia, mediação, ou seja, o entendimento de que determinadas tecnologias, determinados dispositivos, determinados aparatos são capazes de mediar relações, trazendo, apresentando, ou representando alguma coisa. Esse entendimento ele é fundamental para que a gente possa dar um passo além e não ficar só numa ideia de uma mídia como um objeto frio e entender que as mediações são algo que Michel Foucault vai constatar. As mediações, elas são produtoras de subjetividade, ou seja, as mídias, os meios pelos quais a gente se comunica, pelos quais a gente interage, pelos quais a gente tem contato, como agora nessa live aqui, esses meios, eles são produtores de subjetividade. E essa subjetividade, ela vai se transformando conforme essas próprias mídias vão se transformando. Então, o século XIX é um século muito interessante, sobretudo ali 1820, 1830 em diante. É muito interessante observar o quanto que as mediações, o quanto que as mídias vão não só se transformando pelo próprio avanço tecnológico, a gente tem no século XIX fotografias, no finalzinho do XIX a gente já tem o cinematógrafo, que vai ser a tecnologia por excelência do que se torna o cinema, mas também, e também outras tecnologias, cabe lembrar que as técnicas modernas de litografia permitiam os quadrinhos também surgirem no século XIX. Então, a gente tem no século XIX uma série de tecnologias que não só vão mudar os produtos que circulam, mas vão também produzir novas subjetividades a partir dessas produções. E esse é um ponto decisivo para a gente entender questões como, por exemplo, que é muito interessante, estudos sobre como que o cinema ele foi decisivo nos nossos sonhos. Até que ponto hoje a gente não sonha de um jeito cinematográfico muito diferente do que aqueles que viveram pré-cinema sonham. Isso é uma coisa que, inclusive, a gente não tem nem como confirmar, mas a gente tem algumas pistas, como relatos de sonhos que aparecem na literatura e tal, e você percebe que eles não parecem muito uma decupagem cinematográfica, mas também pode ser simplesmente porque não havia um léxico, não havia uma linguagem. Enfim, vamos morrer nesse mistério. Mas há uma suspeita, e uma suspeita muito bem fundada, de que hoje nossos sonhos eles são bastante cinematográficos, porque nós nos acostumamos com uma certa gramática de produção de imagens de mundo. E isso condiciona nossa subjetividade. Por isso que dá para fazer até um trocadilho em português, que não existe o sujeito
do cinema, ou sujeito dos quadrinhos, ou sujeito, é um sujeito ao cinema, um sujeito aos quadrinhos, um sujeito a. E aqui entender sujeito também nessa implicação de sujeição. Não necessariamente de uma maneira passiva, essa sujeição não é um gesto passivo, a gente pode até comparar até mesmo no ato sexual, ou seja, a sujeição, ela não é, ainda que você possa ocupar uma posição passiva numa relação, houve uma escolha ativa para ocupar esse espaço. Então, isso, essa dimensão, e eu estou puxando aqui a questão do erótico porque é fundamental entender que aí nós temos uma relação de prazer, então, essa sujeição perante esses aparelhos, por mais que possa ser vista como um gesto passivo, ele parte de um princípio ativo. E isso é fundamental porque aí começa o ponto de tensão que surge no interior mesmo da escola de Frankfurt, ali daqueles intelectuais todos, como Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin. Eu vou, para sintetizar aqui, pegar muito da treta, para a gente usar um vocabulário de internet, entre Adorno e Benjamin, porque eles tiveram duas concepções diferentes, ainda que eles partissem do mesmo diagnóstico, que é esse das mudanças que vão acontecendo a partir do surgimento dessas novas mídias e do quanto que elas vão colocando em circulação novos produtos. E ao colocar em circulação novos produtos, também vão colocando em circulação novas produções de sujeito, novas subjetivações. Para explicar de uma maneira sucinta as visões Adorno e Benjamin e o ponto de discordância, vamos primeiro para o do Adorno, né? O Adorno teve a sorte de viver mais que o Benjamin. E o Adorno, até o final da vida, pega a teoria estética do Adorno, que inclusive foi publicado depois da morte dele, porque ele ainda não havia finalizado. Teoria estética, Adorno torna muito claro o seguinte: é preciso defender uma autonomia da arte. É preciso separar a arte do mundo empírico, do mundo banal. A defesa do Adorno por essa autonomia da arte, que é uma coisa muito kantiana ainda, né? Kant foi o primeiro grande defensor de uma autonomia da arte, de entender que a arte deveria ser separada do pensamento banal. Tudo isso passa pela compreensão de que, no caso do Adorno, mas também Kant, de que nós não podemos permitir, nós vamos sair perdendo, a arte sai perdendo, e a sociedade como um todo, todos nós saímos perdendo, se a gente deixar que a arte seja regulada pela moeda do banal. Ou seja, em termos diretos, o Adorno fala isso, não dá para deixar que a arte seja totalmente definida, delimitada por relações burguesas. Ou seja, o que Adorno tinha como grande crítica e receio é que se você extrai da arte, se você acrescenta à arte a sua finalidade, você dá a ela uma finalidade, no caso lucro, vamos dizer assim, ela perde muito daquilo que o próprio Adorno enxerga como uma essência da própria arte, né? E aí voltamos ao papo da mídia, do meio, porque o que está em debate aí, de Kant a Adorno, é de pensar a arte como um meio sem fim. Um meio que, eventualmente, pode ter um fim, porque a gente vive numa sociedade capitalista, então tudo acaba meio que circulando dentro de uma lógica capitalista, mas esse fim é uma consequência acidental. A obra de arte, por si só, não depende de um fim. Ela é um meio puro. Daí que, portanto, para retomar toda essa questão, essa teoria do sujeito aqui, que eu estou de forma muito superficial falando, daí que para Adorno, para Horkheimer, quando vão cunhar o termo indústria cultural, para eles, a grande crítica à indústria cultural, essa que floresce no século XIX, a grande crítica é que ela, basicamente, é uma gigantesca indutora de submissão, de sujeição. O sujeito que ela produz é um sujeito passivo, é um sujeito habituado com produções de larga escala, em ritmo industrial, pessoas que, inclusive, passam a ter suas visões de mundos e suas opiniões sobre as coisas modelados por esse tipo de debate, por esse tipo de debate, não, por esse tipo de produção que, por sua vez, condiciona o debate. Para a gente dar um exemplo contemporâneo, para isso não ficar tão abstrato, filme Barbie. O filme Barbie, basicamente, quase todo o debate em torno de Barbie é um debate que, pelo menos para mim, é muito nítido, foi totalmente planejado via estúdio. Um filme que fala abertamente de combater o patriarcado, é óbvio que eles tinham plena ciência do tipo de debate que eles iam fazer na sociedade, do quanto que esse debate seria uma propaganda gratuita, o que de fato foi,
E está aí o filme fazendo arrecadações recorde. Então, tudo já é pensado para, inclusive, mobilizar as opiniões que a gente acha que é nossa, mas nossa não é nada. Elas já foram pensadas, elas já foram planejadas, ela está dentro de uma lógica maior. Então, nesse ponto, Adorno, Horkheimer, vamos ficar aqui só no Adorno, porque mesmo o Adorno e Horkheimer também guardam algumas divergências, mas nesse ponto, Adorno é bastante crítico, bastante desconfiado da capacidade que tem dessas novas mídias, elas trazerem algum tipo de relação que não seja simplesmente a da mais pura sujeição. Cabe lembrar, até um detalhe anedótico, cabe lembrar que enquanto o Adorno estava vivo e começou a ter os movimentos ali nos anos 60, ele falava que para ele era estarrecedor perceber que a galera se mobilizava escutando, sei lá, Beatles ou coisa assim. Diz assim, para mim o que é mais pavorante nisso tudo é o fato de que eles estão se utilizando de uma música enlatada para direcionar o protesto deles. Que protesto é esse, então, que está partindo de algo que é um protesto que já foi embalado, empacotado, com fitinha, com um protesto que já é mercadoria. Só que Walter Benjamin vai partir dessa mesma constatação, mas vai chegar em outro lugar. Benjamin vai considerar não mais uma defesa da autonomia da arte, ele vai ter uma visão. Cabe lembrar que Benjamin era o círculo externo da escola de Frankfurt. Muita gente às vezes coloca eles tudo no mesmo lugar, mas tinha o círculo interno e o círculo externo. Então Benjamin é um cara que fazia contribuições mais esporádicas e era um cara ligeiramente mais afastado ali do núcleo duro da escola de Frankfurt. E Walter Benjamin vai também constatar isso, no tanto que daí vem um conceito dele que dá para até contrapor a ideia de autonomia do Adorno, que é a noção de aura. Ou seja, aquela unicidade, por isso que ele vai pegar um termo que vem do judaísmo, porque você tem até dificuldade de definir aquela sensação de aqui e agora, diante de uma obra de arte, sei lá, se você viaja, vai para Paris, vai no Louvre e vê Mona Lisa, aquela sensação, a modernidade destrói. Destrói porque tudo é reprodutível, de modo que você já tem dificuldade de estabelecer um primeiro. Ainda que você possa, numa cronologia de eventos, dizer, não, começou aqui, começou a colar, cada vez fica mais difícil, porque a ideia é que os produtos sejam todos iguais, produzidos em larga escala e tal. Só que, ao contrário do Adorno, que vai ver nisso tudo uma certa fatalidade, Benjamin vai ver uma potencialidade. Mesmo constatando os problemas, Benjamin vê que nessa reprodutibilidade há a possibilidade da massa, do povo, se apropriar dessas ferramentas. Depois isso até vai ser sintetizado, esse embate, no livro do Humberto Eco, de 60, que é um livro fundamental também para os estudos de quadrinhos, que é de 64, que é Apocalípticos e Integrados. Assim, grosso modo, poderíamos dizer que Adorno está mais pro lado dos apocalípticos, Benjamin está mais ao lado dos integrados, ou seja, enquanto alguns acham que não tem jeito, outros vão dizer, não, tem jeito. E esse jeito aparece, inclusive, na frase que termina o famoso ensaio a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica do Walter Benjamin, que ele termina com a frase que, em resposta à estetização da política, é preciso a politização da arte. E isso, Benjamin estava falando num momento onde fascismo, nazismo estavam fazendo muito cinema, estavam muito produzindo imagens e, por sua vez, subjetividades de mundo. De certa maneira, sobretudo o nazismo, dá para dizer que o nazismo não teria sido o que foi se não fosse o cinema. O cinema, e sobretudo o surgimento do cinema falado, que passa a acentuar muito a língua nacional. O som no cinema surge em 1927, Hitler sobe ao poder em 1933. Então, o cinema falado ele foi muito determinante para uma ascensão nacionalista. Não foi um fator isolado, mas é mais um indutor, um produtor de subjetividade. Os ultranacionalismos, não por acaso, surgem junto com o som no cinema. E nesse sentido, uma onda ultranacionalista, não foi a primeira vez, mas uma onda surge ao mesmo tempo. Então, para voltar ao pensamento do Benjamin, o que ele vai entender é que, diante das obras de arte, diante da produção cultural como um todo, e não por acaso ele vai olhar coisas que
ele era um comunista, heterodoxo, mas era um comunista, coisa que talvez para um comunista fosse extremamente incômodo. Ele vai olhar para os filmes do Chaplin, ele vai olhar para os desenhos do Mickey, e ele vai dizer que é possível politizar a arte. É possível politizar Chaplin. É possível politizar Mickey. E politizar não significa... pode até ser você produzir a sua versão, né? Vamos criar nós aqui, nós comunistas, nós do bloco soviético, vamos criar aqui as nossas próprias ficções, nossas próprias produções, que de fato aconteceu. Né? Não pode esquecer que na mesma época que Benjamin estava falando, um pouco antes até, teve ali as vanguardas do cinema soviético dos anos 20, onde se buscou, de fato, principalmente pela figura do Sergei Eisenstein, mas outros diretores, como o Dziga Vertov, Pudovkin, Dovchenko, tem mais gente aí que eu estou esquecendo agora o nome. Essas pessoas foram fundamentais para buscar uma outra linguagem cinematográfica que estivesse mais alinhada com princípios revolucionários. A grande ironia é que isso depois foi adotado pela publicidade, mas isso é um papo à parte. Enfim, o ponto interessante aqui no debate do Benjamin é que ele vai entender que não só existe quando ele fala em politização da arte, ele vai entender que não só existe uma disputa entre as produções, a partir de determinadas visões de mundo, o que é natural, e isso é a história da humanidade, mas também há, agora, diante desse cenário de transformações, nesse cenário de reprodutibilidade técnica, também vai ter uma disputa do sentido. Ou seja, os sentidos das coisas, os significados que elas trazem, isso também é passível de disputa. Ou seja, não se trata só de filmar um anti-Chaplin ou um anti-Mickey, se trata de, diante do próprio Chaplin e do próprio Mickey, produzir significados, politizar eles. E politizar não é simplesmente você dizer, isso é imperialismo americano. Ok, isso é óbvio que é. Mas de ver ali, talvez, outras implicações. Né? Aí, nesse sentido, eu dou como exemplo até um vídeo que eu fiz, mas é porque é o exemplo mais fácil, assim, que eu fui atrás da origem do vilão Mancha Negra, que é o vilão do Mickey. E a primeira aparição do Mancha Negra, os artistas botaram o rosto do Walt Disney. E, no caso vocês não saibam, o Walt Disney, ele roubou o Mickey. Ele roubou o Mickey de outro artista, que é o Ub Iwerks. Muito pouco, basicamente o conceito do Mickey foi todo do Ub Iwerks, mas o Disney ficou com os créditos, porque era o patrão. O Iwerks também não foi muito vivo, tinha ali os direitos do personagem, ele vendeu e tal. E os artistas fizeram o ladrão, porque na história o Mancha Negra sequestra o Mickey, então o ladrão do Mickey tinha o rosto do Disney. Então notem, politizar a arte tem a ver com você olhar essas pequenas pistas, de você ir atrás, como o próprio Benjamin fez diante dos filmes do Chaplin. Quando ele olha, por exemplo, para tempos modernos e vê o Chaplin sendo massacrado pela máquina, ele fala, aqui está a catarse dos operários. Os operários, cabe lembrar que o cinema por muito tempo foi uma arte, era chamado pela elite de teatro de pobre. Né? O Nickelodeon, que hoje é o nome de um canal infantil, Nickelodeon era o nome daquelas salas que custavam um níquel e os operários iam assistir filme. Então, as classes mais baixas viam no cinema, e, por exemplo, Chaplin, viam nele ali um momento de catarse, onde eles que eram massacrados pela máquina o dia todo, tinham um momento onde viam alguém ser massacrado como eles, mas enquanto ator, diante da máquina que é o cinema, triunfar. Então havia ali uma espécie de triunfo do humano perante a máquina quando um ator conseguia performar bem perante uma câmera. Essa é a constatação do Benjamin, que é muito atual até hoje, mesmo que a gente pense na internet, o quanto essas relações se tornarem ainda mais complexas. Né? Como eu agora aqui performando diante de uma câmera, fazendo isso numa live, então eu também não só preciso ter um conteúdo consistente, como eu preciso ter uma boa performance. Eu também estou nesse momento aqui fazendo exatamente aquilo que o Benjamin fez. Pensou, né? Ou seja, assim como ele comenta que a figura do político se confunde com a do ator, na modernidade, o professor, o pesquisador, então, da mesma forma. Por isso, no comentário do começo, até que ponto o pesquisador agora, ele aparece graças a um canal de YouTube, graças a como ele circula, como ele performa perante o espetáculo. Enfim, para voltar no papo aqui, então, esse debate em torno da indústria cultural e do quanto que é possível perante essas produções disputar os significados delas, disputar as implicações que elas têm na sociedade, diante desse debate, toda a noção de mídia vai ser tensionada. E aí que a gente entra na era da transmídia. O que seria
a transmídia? Bom, a gente já pegou a mídia, já colocamos aí um problema tipicamente frankfurtiano, mas que atravessa esse pensamento. O que seria a transmídia? A transmídia é um termo relativamente recente, Henry Jacques não foi o primeiro a falar dele, mas foi, digamos, o grande popularizador desse termo, no livro Cultura de Convergência, um livro ainda um tanto otimista na sua visão da internet, assim, olhando hoje, ele me soa meio poliano, assim, né? Eu acho que o Jenkins não conseguiu, e não dá para culpá-lo, naquele momento acho que poucos conseguiriam ver o quanto que havia algo de sombrio ainda na internet por vir, não dava para pensar em fake news e terraplanismos de todo tipo. Mas o fato é que Jenkins sacou algo que os frankfurtianos já estavam apontando, ou seja, que nós teríamos, a partir dessa... E isso é uma coisa que daí Benjamin e Adorno vão concordar, porque o diagnóstico é o mesmo. A indústria cultural no capitalismo, ela iria avançar ainda mais nos princípios da reprodutibilidade, na destruição da autonomia, segundo Adorno, ou na destruição da aura, segundo Benjamin, e fazendo isso de modo que a gente perdesse até mesmo a capacidade de delimitar essa mídia em si mesma. Esse é um ponto fundamental para aquilo que a gente vai pensar como transmídia. Para dar um exemplo concreto, tá? Superman. Superman é um fenômeno transmediático desde sempre. Ele surgiu nos quadrinhos em 38, até eu anotei aqui, porque é uma castada de data. Em 40, 2 anos depois, em 40, ele já tinha um programa no rádio. Em 41, ele já tinha um desenho animado. Em 52, ele já tinha série para TV. E aí vai mais coisa, né, gente? Vai aí ter os filmes do Superman, não entrou aqui brinquedo. O Superman foi um fenômeno, né? E não foi o primeiro, certo? Não foi o primeiro, mas foi um fenômeno. E tô pegando só o caso do Superman, mas antes dele já tinha isso. Little Orphan Annie, que é uma tira muito famosa, de 1924, ela, em 1931, já era rádio, também virou teatro. Um outro personagem também muito importante, anterior até mesmo ao Superman, que eu acho que talvez seja um personagem a ser estudado como uma figura icônica dessa guinada transmediática, pelo menos pensando a produção dos Estados Unidos, é o Sombra. Porque o Sombra ele surge como um programa de rádio, mas um programa de rádio escrito por um escritor, que depois transformou em romance, e logo em seguida teve quadrinhos. Quase tudo logo em seguida. O programa de rádio é de 1930 e 1971 já tinha história em quadrinho do Sombra. Né? E o Sombra também virou filme, virou umas várias coisas. E foi muito influente. Por exemplo, o Batman, em boa parte, é um plágio do Sombra. O Sombra deu muito a tônica dessas produções. Só que, assim, ainda tem uma diferença aí. E isso é resquício ainda dessas mudanças que vão acontecer do século XIX para chegar até o século XXI. Quais são as mudanças? Vamos lá. Se a gente pensa o século XIX como esse momento onde surge, através dessas novas mídias e a partir da industrialização, aquilo que vai ser identificado como indústria cultural, e o quanto que ela passa a operar em certas lógicas, uma coisa que é fundamental para essa nova indústria cultural e que ela tira isso da indústria como um todo, é a consolidação da marca. Ou seja, de você entender que, diante de uma série de produtos que são iguais, eles alguma coisa tem que ter em comum, mas também alguma coisa eles têm que ter de diferente perante o concorrente, perante outros produtos que são produzidos por outras pessoas. Daí que você começa a ter a consolidação, a cristalização daquilo que a gente vai chamar de marca. Contudo, essa marca ainda ela é muito material. E ela é muito material porque o próprio capitalismo, naquele momento, ainda é material. A gente está pensando, no final do decorrer do 19 e início do 20, a gente está pensando dentro de preceitos de um capitalismo de ordem produtiva. Daí que essa ordem produtiva vai fazer, por associação, você pensar as coisas enquanto produto. Porém, e a crise de 29 é um emblema disso, fica cada vez mais evidente que o capitalismo avança em direção à sua abstração, em direção à sua imaterialidade. Da ordem produtiva, a gente vai para a ordem especulativa, para a ordem financeira, ou seja, esse dinheiro que sequer existe enquanto dinheiro. Né? Se o Elon Musk resolver sacar o dinheiro dele, primeiro ele vai precisar de muitos espaços, né? Vai ter que botar muito galpão para botar o dinheiro dele, e ele simplesmente não tem como sacar o dinheiro dele.
Ele é tão rico, a ponto de não ter condições de sacar o dinheiro dele, porque ele quebra bancos, sistemas financeiros, não tem como sacar o dinheiro. É impossível ele querer botar tudo embaixo de um colchão ou de um bunker gigantesco. Então, você começa a cada vez mais abstrair essa diferença de classe, óbvio, mas abstrair a própria produção, a própria circulação, o próprio capital, ele começa a se tornar mais abstrato. E a transmídia é uma consequência mercadológica um tanto lógica nesse processo. Porque vamos pegar lá o Superman no começo. O Superman, ele surge como uma marca, mas uma marca ainda associado a um espaço muito bem definido. Ou seja, Superman, dos quadrinhos. E vocês podem pegar a publicidade dos anos 30, até pegando os anos 70, quando sai o primeiro filme do Superman de 78, a publicidade vai dizer o personagem dos quadrinhos agora no cinema. O Superman dos quadrinhos agora no cinema. Ainda que você tenha aí algo transmediático, talvez não dê para chamar isso ainda a rigor de transmídia, porque você tem uma linearidade de adaptações e de circulações relativamente fáceis de pegar. Ou seja, é facilmente identificável o Superman como um personagem dos quadrinhos que agora ganhou um filme. O que vai mudar, e vai chegar nisso que a gente vai chamar de transmídia, é o quanto que tudo isso vai ficar ainda mais abstrato. De modo que aquela reprodutibilidade técnica, aquela perda da aura que o Benjamin fala, agora ela é profundamente radical. Inclusive, há todo um esforço para apagar, para esconder a possibilidade de estabelecer, nem que seja uma mínima cronologia de eventos. Então, para deixar o exemplo, vamos pegar nos dias de hoje. Reparem como, principalmente a Marvel, né? Mas vamos pegar o Superman para não ficar trocando herói. Mas quem faz isso muito bem hoje em dia é a Marvel. Mas notem como que o Superman hoje ele não é mais vendido como o Superman dos quadrinhos, agora no cinema, agora no desenho, agora no brinquedo. É Superman. Superman. Nos quadrinhos, no cinema, nos brinquedos. Piriri, piriri, piriri. Notem, você não tem mais como demarcador, como um identificador, um produto específico ou uma determinada produção. O que você tem agora é uma marca muito mais imaterial, na mesma ordem como o capitalismo se abstraiu, ou seja, essa marca ela não tem mais materialidade alguma, ela é um conceito, ela é uma ideia que você associa por coisas muito básicas, o S no peito, um homem que voa com capa vermelha, um kryptoniano, são coisas inclusive que podem variar, existem milhões de versões do personagem, você tira uma, tira outra, e ainda assim ele está funcionando. Então você não consegue nem delimitar um núcleo duro, assim, dizer, isso aqui é a essência do personagem. A tal da essência, ela muda. Mas é incrível como essa abstração, ainda assim, é o suficiente. Aquilo que Derrida vai dizer, né, a definição está na borda, quando você chega na margem que você já não sabe direito o que é, que daí você descontrola a tal da definição. A definição nunca está no centro, ela está sempre na margem. Então é a partir de definições marginais que Superman, e eu estou só usando ele aqui, mas eu poderia estar usando qualquer outra coisa, passa a circular enquanto uma marca passível, uma marca interessante, uma marca pertinente para um processo transmediático. A transmídia, portanto, para colocar em outros termos, nada mais é do que essa abstração das marcas a partir de uma circulação infinita por mídias, de modo que você não identifique mais uma origem, um começo, uma cronologia de eventos. Ela só existe enquanto um abstrato, um espírito, um fantasma que ronda e que se materializa, aí sim, em diferentes mídias. Esse é o processo que é fundamental para a gente entender do século XIX até o século XXI, de entender o quanto que a disputa Adorno e Benjamin se mantém atual, porque o que eles estavam observando era justamente uma radicalização desse processo, coisa que nenhum deles viu porque todos morreram, mas que se consolidou, e o quanto que o problema permanece o mesmo. Né? O problema permanece o mesmo. Hoje, quer me parecer que a visão do Benjamin está mais atual, ou talvez seja a única coisa que nos reste. Eu acho que essa é a questão mais fatídica a dizer. Porque defender uma autonomia da arte, defender uma espécie de separação dos objetos, que a gente possa falar de objetos que ainda conservam algum tipo de capacidade de resistência a uma lógica de mercado, etc., isso a gente vê que
praticamente não tem saída, né? Por exemplo, pensa, sei lá, grafite. O grafite ele faz na parede, logo apaga, então você não consegue fazer com que aquilo seja comercializado? Você consegue, sim. Hoje tem uma série de colecionadores comprando muro, certo? O cara vai na tua casa, ele fala, tem um grafite massa aqui na tua parede, eu te pago para construir a tua parede de volta e eu vou levar essa parede aqui. Então, assim, mesmo pegue aquela performance que teve do... Ai, me fugiu agora o artista que começou a destruir eles botaram numa destruidora de papel, fugiu o nome do artista, que inclusive falhou pela metade, ninguém sabe se foi de propósito ou não. Aquilo virou uma peça ainda mais valiosa, né? Eu sempre lembro do Robert Crumb percebendo, Robert Crumb foi um importante cartunista, que percebeu o quanto que ele também tinha se tornado uma marca quando ele fez a ilustração de um disco da Janis Joplin, e quando ele viu que ele estava ficando muito famoso como o grande desenhista de discos, ele falou que ele não ia fazer o disco ele foi convidado para fazer a capa do disco, desenhar a capa do disco dos Rolling Stones, e ele não queria, e aí ele falou que não ia. Moral da história, ele ficou mais famoso como o cara que recusou fazer a capa dos Rolling Stones do que o cara que fez a capa da Janis Joplin. E aquilo, para ele, foi decisivo para entender o quanto que ele, Robert Crumb, também havia se tornado uma marca. E esse é um ponto aqui para a gente avançar nesse papo. Eu falei de Superman, eu falei aqui de produções culturais, mas o que esse processo evidencia, e agora a gente chega na internet, não é à toa que essa discussão de transmídia aparece na internet, é o quanto que essa abstração ela é tão radical, essa redução à marca é tão fundamental, como fundamento mesmo das relações, que agora nós estamos assim. Nós estamos reduzidos assim. Isso, eu estou sendo apresentado aqui, e eu não estou criticando, isso não é uma crítica alguma, é só uma constatação do processo. Eu estou sendo apresentado aqui como o cara do quadrinho sarjeta, né? Ok, mas notem como isso não muda o fato de que a gente está diante de um processo que é violentíssimo, né? Hoje, cada vez mais profissionais precisam performar perante as máquinas, perante os aparelhos, precisam se traduzir em marca para poder ser lembrado, né? Eu dou um exemplo até a nível pessoal, mas que eu acho que ilustra bem. Eu tenho uma amiga que ela é uma tatuadora, é uma mulher muito bonita, mas ela não tem interesse nenhum em ficar fazendo vídeos para o TikTok sensualizando. Aí ela começou a perder cliente, e o que ela está fazendo? Agora ela está sensualizando no TikTok para voltar a ter os clientes dela. Ou seja, não só basta ela ser competente no trabalho dela, como ela tem que ser o seu próprio departamento de marketing. E trabalhar em si mesma, se construir para que seja uma marca. Para a gente aqui pensar em termos para além do Ocidente, é interessante o quanto que o leste asiático tem esse pensamento posto de uma maneira até mais precoce. Se a gente for olhar, por exemplo, a indústria do anime, Astro Boy não foi o primeiro anime do Osamu Tezuka, mas ele foi talvez o grande precursor dessa relação mangá e anime, que hoje faz muito sucesso, muito sucesso. Você lança em quadrinhos, você lança em desenho animado. E agora está começando a avançar no live action. Isso acontece no Japão, isso acontece também na Coreia, um pouco mais tardiamente, assim como na China também de forma mais tardia. Mas você tem um processo lá que, até do ponto de vista cronológico, é um pouco posterior ao dos Estados Unidos, mas lá a transmídia parece que o conceito de transmídia chega mais cedo. Ou seja, eles chegam mais tarde basicamente eles chegam mais tarde no rolê, mas eles chegam já solando, chegam já radicalizando algo que depois o Ocidente também vai radicalizar. E isso, bom, a gente poderia aqui elencar uma série de questões políticas e econômicas, mas para não me alongar, até porque eu já estou chegando aqui no fim do papo, pelo que eu entendi até as 3 horas, o que é interessante observar é que eles, a produção do leste asiático, eles se dão conta, e isso é muito visível, por isso não é à toa que hoje eles estão dominando, de que o que eles produzem é, antes de tudo, um grande fantasma, um grande ser animado, mais abstrato. Isso dá para pensar em termos até culturais, né? Por exemplo, no caso do Japão, existe toda uma crença nos yokais, a epistemologia japonesa, principalmente associada ao shintoísmo, ela é bastante animista, então você percebe, você vê no outro, e esse outro pode ser uma coisa, pode ser um monstro, pode ser o que for, você vê no outro um sujeito. E esse é o ponto que eu quero aqui trazer atenção, por isso que eu falo que eles entram mais tarde
nessa relação ultracapitalista das mídias, mas eles fazem transmídia mais cedo. Porque tem muito a ver com o reconhecimento de que o outro, de que esse produto e esse produto que se apresenta por uma marca, que esse outro, esse produto, é também um sujeito. Ele não é só um objeto, ele é um sujeito. Ele é um sujeito com o qual nós nos relacionamos, um sujeito que não só é capaz de conversar conosco, mas de se tornar o nosso amigo. A gente tem, por exemplo, hoje no Japão, o fenômeno de pessoas apaixonadas por personagens de anime, se casando, existem casamentos com personagens de anime. Ou seja, essa transmídia, essa abstração, ela perdeu, inclusive, a sua capacidade, perdeu, inclusive, a sua delimitação objetiva. No fundo, o que a gente está lidando agora é com um terreno cada vez mais barroco, espinhoso, uma coisa dentro da outra, de sujeitos, de subjetividades imbricadas, de subjetividades que vão cada vez mais ampliando, se desdobrando em esferas que não foram previamente pensadas. Ou seja, aquilo que era, sei lá, do mangá, aquilo que era do cinema, aquilo que era do game, isso já nem importa mais. Isso não importa mais, porque as nossas formas de vivência, assim como nós, enquanto sujeitos da internet, as nossas formas de vivência agora se dão justamente por essas abstrações. E não é por acaso que a indústria cultural do século XXI, a não ser que aconteça alguma coisa aí que mude essa trilha, o que tudo dá a entender é que a gente está assistindo uma mudança do polo cultural mundial. Ou seja, enquanto que grande parte do século XX, ainda no início do século XX, a França era mais forte, né? Mas depois em diante, assim, o grande polo cultural do século XX foram os Estados Unidos, né? Pessoas da minha idade, com seus... Eu estou com quase 40, com 39, pessoas da minha idade têm a sua referência muito forte de desenhos americanos, de filmes dos Estados Unidos, blá, blá, blá. Mas se você for olhar nas gerações mais novas, as referências são doramas da Coreia, são animes do Japão, são games da China, são produções do leste asiático. Produções estas que, por sua vez, repito, entendem, têm uma visão muito diferente desses produtos, que nem dá mais para chamar de produto. Dessas marcas, talvez nem mais marca seja um termo agora o suficiente para a gente falar disso. E sim, mas talvez o que a gente possa ainda procurar na busca de um termo é um tipo específico de sujeito. Um sujeito fantasmático, um sujeito abstrato, um pós-sujeito, a gente ainda tem que cunhar esse termo. Mas o fato é que existe um outro... O que o leste asiático entende, e talvez seja por isso que eles agora estão dominando as relações, é por isso que eles estão se tornando o principal polo cultural do mundo, o que eles entendem é que agora a gente entrou num mundo de circulação de sujeitos esses que não são mais delimitados ao seu indivíduo, que não são delimitados inclusive a uma materialidade, e sim que são pura e completa circulação de fantasmas. É isso, gente. Espero acho que eu terminei em ponto aqui nas 3 horas, era isso que eu tinha para dizer, espero que tenha ficado claro e reforço aqui o meu agradecimento pelo convite. Que aula, Alexandre, como grande, assim, não tenho palavras para descrever, como grande admirador seu, assim, dos conteúdos. É engraçado, né, realmente você dizer, né, que da relação violenta da pessoa ser mais conhecida, você que é professor, pesquisador, tem diversas obras publicadas sobre estudo de quadrinhos, mas o fato de sempre agora, e aí, que questão, né, de você precisar performar e você ser mais conhecido por essa performance audiovisual, né, nos quadrinhos, no quadrinho da Sarjeta, no Cortes da Sarjeta também, que é o outro canal do Alexandre, e que incrível, assim, fiquei aqui viajando com você nessas suas falas, e aí fiquei com algumas dúvidas para a gente fazer alguns momentos de fala rapidamente, de perguntas, até o próximo painel, Alexandre. Eu lembro que você já falou isso em um outro painel, em um vídeo que você já trouxe, sobre a questão da geração de fãs no nosso atual cenário, né, e como a transmídia e essa marca que não tem um suporte, né, que pode ser um quadrinho, pode ser um game, ele acaba reverberando e criando uma geração de fãs não tão positiva, às vezes. Como é que você vê isso? Você acha que a transmídia impacta na geração de fãs atual ou não? Eu acho que a hipótese que a gente pode partir, se
se ainda seguindo esse raciocínio que eu apresentei, é que na medida em que as nossas subjetividades estão extremamente fantasmagóricas, ou seja, elas estão extremamente inseguras, eu acho que a palavra insegura, inclusive, é radical, não se segura em nada, né? Ou seja, são subjetividades inseguras. É natural que elas vão buscar segurança justamente nas marcas que ainda conseguem orientar algum senso de pertença. E daí o que a gente vê, o fã nada mais é do que aquele que se confunde com uma determinada marca, com um determinado objeto, que nem cabe mais aqui falar objeto, mas só para a gente entender. O fã é aquele que vai se identificar com um determinado objeto enquanto uma relação de identidade. Né? Ou seja, a identificação não é uma identificação por determinadas questões que dão prazer. Não, a identificação é enquanto uma dobra da própria identidade. Ou seja, eu me identifico porque isso que eu me identifico é um produtor da identidade que eu vou usar para me identificar. Então, tu entra numa espécie de loop e é evidente que qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de crítica a essa marca, a essa obra, a esse objeto, vai criar uma crise de identidade. Daí o fã não tem outra escolha, enquanto sujeito que ele é, se não responder com agressividade. A agressividade tem tudo a ver com essa insegurança perante algo que lhe deu um fiapo de identidade, que lhe deu a capacidade de dizer, bom, pelo menos eu sou isso, eu sou o fã de não sei o quê, eu sou nerd, eu sou otaku, eu sou geek, eu sou gamer. Aí você vai lá e fala, tá, mas tu tá ligado que esse teu mundo também tem isso, e mesmo que você, às vezes, faça aquilo que o Benjamin fala, de politizar a arte, ou seja, no momento que você aponta um outro sentido, às vezes isso é o suficiente para destabilizar o mundo dessas pessoas, porque elas se asseguram em coisas muito simples, muito primárias. Então é muito fácil tu incomodar, tu perturbar esse mundo. É facílimo. Tu perturba até sem querer, né? Então, isso explica um comportamento, que vai se dizer, né, popularmente na internet, um comportamento tóxico da fandom como um todo, né? As fandoms, seja elas do que for, elas vão ser tóxicas. Não existe fandom menos. Eu costumo dizer assim, tem umas mais ou menos. Claro, existem produções culturais que às vezes instigam uma postura um pouco ou menos agressiva, pouco ou mais agressiva. Mas ainda assim, todas elas vão ser, em alguma dose, agressivas. Realmente. Aproveitando esse ensejo, você falando desse resgate, né, do fã que se identifica e que ele se identifica com aquele produto cultural e que ele acaba consumindo ele em qualquer mídia, né, e acompanhando, encadeando isso, a gente vive uma onda atual de nostalgia, fanservice, hypes, né, desmedidos de coisas que acontecem na internet e reverberam e criam hypes, até como você trouxe o exemplo do Barbenheimer agora no mês de julho passado. Diante disso tudo, como é que você enxerga os próximos passos da indústria cultural? E principalmente essa do entretenimento, né, que vive desses hypes, vive dessa nostalgia, vive desse fanservice. Se você pudesse apontar para onde a gente está navegando na indústria cultural, o que você traria para a gente? Olha, na medida em que, como a gente vive, pelo menos até onde eu vejo, essa mudança de polo, eu acho que fica mais difícil a gente antecipar o que vai acontecer. Justamente porque o paradigma está em transformação. Mas se fosse para fazer uma aposta, na verdade eu não tenho uma aposta, eu tenho duas possibilidades que eu vejo, assim, dois horizontes possíveis. Uma é uma radicalização ainda maior dessa lógica tribal que os algoritmos de redes sociais fomentam. Então, a tendência é as coisas ficarem cada vez mais segmentadas, cada vez mais tribalizadas, de modo que a gente perca, isso já está acontecendo, que a gente perca certos referenciais coletivos, né? Então, por exemplo, uma coisa que me chama muito a atenção nas gerações mais novas é o quanto que é difícil você falar nas gerações mais novas com uma obra que todo mundo viu. As gerações mais velhas isso era fácil, todo mundo tinha visto, sei lá, Jurassic Park, vamos lá, estou inventando qualquer coisa aqui. Nas gerações mais novas é difícil, às vezes, tu achar um filme. Na sala de aula eu tinha esses problemas, às vezes, quando eu pegava alunos na faixa dos 16 a 18 anos. Era difícil eu falar de um filme que todos na sala tivessem visto. E veja, não era um ou dois que deixaram de ver, metade não via. Metade não tinha visto. Né? Então, era difícil encontrar algo que era partilhado por todos. Até onde eu vejo, uma possibilidade é essa tendência se acentuar. Quer me parecer que hoje o mercado está trabalhando nessa linha. Né? O mercado está trabalhando nessa linha.
Porém, uma outra possibilidade tem a ver com... Porque também isso ajuda na lógica do mercado, de conseguir fazer com que os produtos circulem, as mercadorias circulem. Produtos não, né? Mercadorias. Que as mercadorias, os produtos circulem. Outra coisa que pode acontecer é o exato oposto. Mas também de uma maneira bastante radical. Ou seja, ir aos poucos, porque os algoritmos têm esse poder, de nos condicionando a ter um excessivo contato com coisas que a gente naturalmente não iria atrás. Aí entra toda uma discussão também aí de ordem ética. Mas quem é que vai controlar essa exposição? Né? Se as próprias empresas, é quem paga mais, que vai se expor mais. Esse debate, essa disputa está posta esse ano, né? Por exemplo, o algoritmo do Threads ali que tentou se opor ao Twitter partiu de um princípio onde não interessa tanto quem você segue, e isso é uma vantagem que as Big Techs vêem para si, porque daí elas condicionam melhor o que você vê, o que você deixa de ver. Por exemplo, o TikTok é uma rede que tanto faz você ter 100 mil seguidores, você ter 10 mil. O alcance do seu vídeo não é determinado por isso. Então, o que está acontecendo muito é fazer o próprio algoritmo operar de maneira a te expor continuadamente a coisas que você não iria procurar. Ou seja, operar por um certo acidente das relações, mas ainda assim um acidente mais ou menos controlado. Também não vão te mostrar coisas que te desagradam por completo, senão você sai da rede. Mas só o fato do Threads tentar esse ano, e não está dando muito certo, aparentemente, né? Mas de tentar esse ano contrapor o que o Twitter faz, isso já mostra também um pouco dessa tendência que eu acho que tende a espraiar. Estou falando de uma coisa tipicamente de redes sociais, mas que eu acho que tende a espraiar até mesmo na maneira como produções culturais vão circular. Momento, né? Daqui a pouco vocês estão aí em casa, a gente vai ter a palestra da Carolina Bimberg, e universos assim, você falou muito dessa questão do Superman, do Batman, e é sempre bom trazer isso, porque universos ficcionais, você já falou, né? O Oriente trabalhou muito com essas adaptações de transmídia quase imediatas, né? Era muito comum o mangá sair, automaticamente já tinha um anime logo em sequência, com uma diferença ali de um ano ou dois, e tinha questões, às vezes, das próprias mídias se autoalimentarem e criarem questões, né, de sinergia, onde você precisa consumir tudo, ou senão você se perde no conteúdo que está sendo apresentado. Aí eu pego aqui o recorte do Ocidente, né, nós estamos vendo, principalmente com a Marvel e a DC, a criação de grandes universos ficcionais que se espraiam desde quadrinhos a games, passando por filmes e séries, às vezes todos separados, às vezes todos entremeados. Como é que você vê isso? E você acha que isso vai, no futuro, para a indústria do entretenimento, ele vai ter alguma consequência, principalmente no que diz ao novo, ao diferente? Bom, no caso dos super-heróis, aí é um caso à parte, né? Porque aí é um gênero que me parece que está vivendo um certo desgaste, né? Mas a lógica de universo partilhado é muito vantajosa, né, para o mercado. É muito vantajosa porque as pessoas ficam numa lógica colecionista, né? É de você trazer uma lógica colecionista, no caso, para a audiência do cinema, né? Então, muitos têm se apostado nisso, de universos interligados. Hoje a gente banalizou falar isso, né? Por exemplo, saiu agora o filme do The Batman, daí vai vir a série O Pinguim. A pessoa já está chamando de Reevesverse, né? Reevesverso, que é o universo do diretor Matt Reeves. Então, isso não é mais o Bativerso, começa dentro dos Bativersos, tem também os universos dos determinados autores, diretores e assim por diante. Daí agora se fala tanto em multiverso, que é uma maneira que eles têm de reposicionar essas mercadorias de modo a você criar micro coleções dentro de uma coleção maior. Então, me parece que a aposta tem sido essa, mas eu diria que o gênero, daí é uma questão de gênero, o super-herói eu acho que não vai ser o responsável por isso. Eu apostaria muito mais em games e franquias oriundas de mangá, de anime, de tokusatsu, de algum lugar nesse sentido. Eu aposto mais nisso no futuro. Muito obrigado, então, Alexandre, por essas considerações. Nós estamos nos encaminhando aqui para os momentos finais dessa nossa palestra. Quero agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e estar aqui conosco, partilhando, reservando um momento na sua agenda para estar aqui conosco e compartilhando essa sabedoria imensa. Muito obrigado mais uma vez, Alexandre. Quer deixar mais alguma palavrinha para a audiência? Senão...
Não, eu só agradeço a presença de todo mundo, agradeço novamente o convite, eu fico feliz desse evento, eu queria que fosse presencial, porque, nossa, eu já, pelo menos para mim, né, eu não aguento mais ficar falando com uma câmera, né, aquilo que o Benjamin fala, para mim, virou uma tragédia. Mas fico feliz demais pelo convite, e obrigado aí, o pessoal, pela companhia, bom evento para todo mundo. É engraçado, eu acho que a Alexandre repetiu a palavra que foi mais dita pelos nossos palestrantes e painelistas. Poderia ser presencial, né? Todo mundo está ansiando, acho que por esses momentos presenciais. Fica aí, talvez, aí, nos apontamentos para os nossos próximos eventos. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado a toda a audiência, e peço para que vocês não desconectem, fiquem aqui conosco, que daqui a 4 minutinhos estaremos com a Carolina Biberg falando sobre o RS Criativo e as políticas públicas para a economia criativa da SEDAC Rio Grande do Sul, edital Territórios Criativos. Então, fica conosco e aproveite a nossa programação, que está bem legal para todos nós.